O termo transmídia está cada vez mais presente na cultura pop, ou seja, diversas franquias estão aparecendo em diversas mídias, seja adquirindo continuações nesta, por exemplo. Os jogos de The Witcher são uma continuação dos livros, temos as adaptações acontecendo, o que antes era, em sua maioria, dos jogos para os filmes. Hoje em dia a gente vê dos jogos para as séries também, e muito mais. E tem pessoas que apoiam com afinco essa ideia, como o lendário produtor de games Hideo Kojima, o que isso acaba resultando em outras formas de atuação que o ator Idris Elba apoia demais. Isso e muito mais no vídeo agora do Vale. Fiquem confortáveis, de boinha aí e vem com a gente agora. Esse vídeo veio no pensamento que eu estava com o Hideo Kojima, porque há um tempo atrás ele falou que o futuro dos jogos era se entrelaçar com o cinema e vice-versa. Ele estava muito certo. Falando um pouquinho sobre o Kojima, ele é um cara lendário na indústria dos jogos, porque ele fez o clássico Metal Gear Solid, do protagonista Solid Snake, ao qual ele criou um gênero que é o stealth, que é aquele gênero de espionagem, aquele gênero que você joga sem ser visto. Você progredia, passava o jogo sem ninguém te ver. Isso, na época, foi muito visionário. E fez escola. Diversos outros jogos copiaram essa mecânica que Kojima criou. E não só isso, o Kojima sempre acreditou, então, que o cinema e os games seriam só. E a gente pega como próprio exemplo o Metal Gear Solid, que tem várias cenas cinematográficas desde o PlayStation 1, claro, na medida do possível das suas limitações gráficas, mas isso transparece a paixão do Kojima pelo cinema. E na era PlayStation 1 também, que foi o estopim, o início dessa parte cinematográfica sendo desenvolvida nos jogos. Fora Metal Gear, um jogo também que tinha cenas cinematográficas incríveis eram os Final Fantasy. E eu cito aqui como exemplo o Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, que tinham as CGIs, né, os filminhos, aquelas cenas de animação espetaculares. A gente jogava e a gente jogava em busca dessas cenas. Era uma recompensa por todo o trabalho árduo de passar do jogo. E, cara, de verdade, era incrível. Aliás, e o remake do Final Fantasy IX? Será que vai sair mesmo? Outros jogos exploraram muito bem essa mecânica e eu queria citar aqui na era PlayStation 3 o Heavy Rain, que veio com essa pegada de ser praticamente um filme jogável e você tinha diversas escolhas que mudavam drasticamente o seu futuro. E eu queria falar aqui de The Last of Us, o primeiro, lá de 2013. The Last of Us foi um marco na era dos videogames por mesclar muito bem essa questão de narrativa e questão de ação. Não é à toa que a série do Last of Us está fazendo um grande sucesso agora na Max. E lá atrás, o criador do Last of Us, o Jacob Minkoff, e o diretor Neil Druckmann criaram uma obra de arte, um baita jogo revolucionário, que levava o visual, as mecânicas do PS3 ao extremo. E eu queria aqui fazer uma breve citação da Ellen Page, que ela deu o seu visual para Ellie. Aliás, né, Ellie é parecido o nome da personagem com a atriz. E a Ellen Page, ela estourou mesmo lá em 2006 no X-Men 3. E a partir de então ela foi uma espécie de musa nerd ali do começo dos anos 2000. E engraçado que o Last of Us, na pele dela, no visual dela, bombou demais. O Last of Us é um jogo muito profundo, que engloba não só temas ali biológicos, perigos biológicos, mas o tema central é a família. O tema central é o Joel cuidando da Ellie daquele jeito meio disfuncional dele, fazendo umas coisas erradas, a Ellie se desenvolvendo, né, saindo de uma criança inocente para uma mulher forte, madura e com muita treta aí no meio. Mas a questão do visual da Ellen Page ajudou, claro, o jogo a se popularizar. Aliás, tem outro jogo que eu queria citar também, que a Ellen Page emprestou o seu visual, que é o Beyond Two Souls, que é bastante focado na narrativa, que é bem cinematográfico. É um jogo bem rapidinho, mas muito interessante, porque tem um conceito de um espírito junto
com a personagem da Ellen Page, daí você vai progredindo na história e o espírito vai ajudando, né, esse personagem, você vai podendo, de certa forma ali, controlar esse espírito para progredir na narrativa. É um jogo bem legal. Só que depois do Last of Us 2, na verdade, Last of Us, a Ellen Page não cedeu os direitos de imagem, né? Eles pegaram meio que na cara dura a imagem dela, que ela tava bombando ali, fora o X-Men que eu falei, o filme A Origem, que é muito bom. Mas o Beyond Two Souls realmente, ela emprestou os direitos autorais da sua imagem, ela atuou também no jogo, junto com William Dafoe, o famoso primeiro Duende Verde do filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. E uma curiosidade é que também eles querem levar o Beyond Two Souls a fazer uma série. Eu pesquisando aqui pra fazer esse vídeo, né, sobre o Beyond Two Souls, eles querem fazer uma série desse jogo, eu acho que vai ser bem legal. Fica a dica aí, futura. Bom, enfim, a Ellen Page reclamou que a imagem dela ali estava muito parecida. E eles acabaram mudando a aparência da Ellie em Last of Us 2. Mas o que eu queria falar aqui é sobre essa questão cinematográfica, como o pessoal da indústria de jogos realmente queria trazer isso para os games e trouxeram de uma forma muito boa, né, nos exemplos que eu citei. E vários outros jogos também. Eu queria citar aqui Quantum Break do Xbox One, que ele é bem narrativo também, com várias escolhas. Aliás, no jogo Quantum Break, o Shawn Ashmore, que é o protagonista aqui do jogo, ele fez o Homem de Gelo também no X-Men, como o pessoal gostava, né, dessa primeira trilogia do X-Men. Claro, nem tudo é um mar de rosas aqui, nós tivemos adaptações ruins de jogos para o cinema, como os primeiros Resident Evil, os Street Fighters horríveis lá do filme do Van Damme e a Lenda de Chun-Li. Tem um filme também bem ruim do King of Fighters. Antigamente, né, os fighting games faziam tanto sucesso que iam para outras mídias, só que era zoado. Porém, graças a Deus, a gente tem ótimas adaptações hoje em dia, como, por exemplo, os filmes do Sonic, do Mario, e agora a série do The Last of Us, da HBO. Essa série, a primeira temporada é excelente do Last of Us, e essa segunda começou bem também. Ele consegue capturar a essência, que nem eu falei, né, da questão biológica, das tretas, da família e tal, e a HBO tem um padrão de fazer umas séries aconchegantes, sabe? Você sente ali um certo apreço e carinho que a série é feita em relação aos diálogos, à produção, e isso Last of Us, a segunda temporada, mantém da primeira. Essa excelência do produto, original e bem adaptado. E eu queria agora falar aqui sobre o ator Idris Elba, que eu sou muito fã dele, tanto da sua parte de atuação quanto a parte pessoal. Dentre obras que ele já fez, a série The Wire, que ele manda muito bem, os filmes do Thor, interpretando Heimdall, ele participou de Círculo de Fogo, Star Trek e muito mais. O cara é muito bom. Aliás, ele estava até sendo cotado para ser o James Bond, o 007, o primeiro 007 negro. Ele é um cara assim de muita expressão e não é à toa, faz por merecer. E por que eu tô falando tanto dele assim? Porque ele é uma pessoa que viu nos games uma opção de atuar. Em relação a produções audiovisuais, nós temos primeiramente a produção e atuação de peças, né? Começando lá na Idade Antiga, na Grécia e tudo mais, onde tínhamos as primeiras peças de teatro. Depois a expressão da arte foi evoluindo com as radionovelas, depois o cinema, e depois veio o cinema, e em seguida vieram as radionovelas, e depois a TV, e agora? Qual é a forma moderna de atuação? Sim, os games. Idris Elba fazendo Solomon Reed em Cyberpunk Phantom Liberty, a expansão de Cyberpunk 2077. Keanu Reeves mesmo fazendo o Johnny Silverhand. Esses são exemplos modernos, mas a gente tem vários outros exemplos antigos, como o próprio ator que atuou como Joel, o Troy Baker. E eu queria falar especificamente do Idris Elba porque ele tem demonstrado um forte compromisso em tornar tecnologia mais acessível para comunidades carentes, especialmente na África Ocidental. Um grande exemplo disso é a parceria que ele tem com a empresa Stellar Development Foundation, uma organização sem fins lucrativos que apoia o crescimento da rede blockchain Stellar. Ele vê essa ferramenta, para derrubar as barreiras que impedem o acesso financeiro em regiões como a África Ocidental, onde menos da metade dos adultos tem acesso a serviços bancários. Ou seja, o Idris Elba, ele é um cara que se preocupa em levar a tecnologia para as pessoas, e isso eu acho um negócio incrível, né?
tem a ver de forma indireta com o tema aqui do vídeo, que é a fusão ali dos games com filmes, séries, mas eu queria citar essa questão de que o Idris Elba é um cara assim foda, não só de atuação, mas de caráter, querendo levar a tecnologia, né? E de certa forma isso reverbera também nos jogos e nas séries, filmes, etc, para comunidades carentes. Aliás, né, só para finalizar aqui um adendo aos feitos do Idris Elba, ele está envolvido em um projeto ambicioso para transformar a ilha de Sherbro, em Serra Leoa, em uma cidade inteligente e ecológica. Isso lá no continente africano. O projeto visa fornecer energia renovável, infraestrutura moderna e soluções tecnológicas adaptadas às necessidades locais, com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida dos habitantes da ilha. Idris Elba, seu cara. Aliás, essa questão do Idris Elba eu não sabia, eu descobri quando nós fomos no evento de lançamento da expansão de Cyberpunk, o Phantom Liberty Tour, que aconteceu aqui em São Paulo, e nós temos um vídeo da cobertura desse evento aqui no canal. Eu vou deixar aí no card para você dar uma olhada, porque foi muito legal. Então, voltando aqui ao nosso querido Hideo Kojima, né, esse japonês ninja, brincadeira, esse japonês foda, esse japonês incrível. Ele fez uma produtora e ele quer produzir seus próprios filmes, produzir conteúdo para TV e música. E nós temos o jogo dele recente, Death Stranding, né, que divide críticas e público aí. Mas não dá pra negar que é um jogo bem cinematográfico. Nós estamos aí com Death Stranding 2 em desenvolvimento e ele já falou que quer fazer um filme de Death Stranding. No mínimo interessante, né? Gente, então espero que vocês tenham gostado do vídeo do Vale. É um vídeo um pouco diferente do convencional, mas são ideias que eu tava aqui carregando, que eu queria trazer em forma de vídeo. E eu aproveitei que o Last of Us tá mandando super bem para trazer esse assunto à tona. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem o que vocês acham, desacham, se vocês concordam comigo, discordam. Comentem aí para dar aquela moral. E eu quero agradecer aos membros do canal do Vale. Muito obrigado pela ajuda de hoje sempre, pessoal. Torne-se um membro e concorra a brindes exclusivos. Então valeu, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.